Porque esse negócio de ficar votando no menos pior, pra mim, me dá uma raiva muito grande. Mas o Lula é o maior corrupto da história do país, cara. Não Mas é a verdade igual. é que se o Lula ganhar, tá ligado? O Brasil vai continuar a mesma merda. Se É o o Bolsonaro Mussolini ganhar, e o Winston Churchill. o Brasil vai continuar a mesma merda. Porque o Lula pode ser um merda, e eu concordo. Ah. Mas, ao mesmo tempo, esse sistema político que a gente tem é muito complexo e não é o interesse do Lula que ganha, tá ligado? Ele, porque ele esteve 14 anos no poder, Sim. né? 8 anos com ele, mais a Dilma e Sim, tal, sim. caralho. Ele não conseguiu fazer porra nenhuma dos interesses monstros que aplicam a ele, entendeu? Por que ele não Tentou. conseguiu? Mas ele não vai conseguir, Tentou. porque o sistema é muito complexo. E o Lula, na fila do pão, Lula e Bolsonaro são apenas peões. Não. Peraí, São- calma são lá. peões. Não é, o São Lula não peões. é... Aí que é um erro, acho que. O Lula, quando... Isso é um erro, e é um erro que tá na tática... Preso, velho. Calma, Como que o cara na que não é tática peão- ideológica do PT. Sempre se colocar como vítima, o Lula foi elite do país. O Lula se completou Mas com tem os uma maiores elite acima. empreiteiros, Tem uma os elite maiores acima. Pois é, isso é que eu acho que é um erro do equívoco do seu discurso. O Lula ele se tornou elite, ele se tornou o establishment. Ele era o homem que coordenava a campanha de redistribuição do dinheiro público para bolsa de deputado, de empreiteiro, de corrupto. E ele fez essa paz harmônica da República através da corrupção. Eu entendo, mas aí O Bolsonaro não fez isso, não tem. Você tem denúncia de corrupção lá do terceiro escalão do Ministério da Saúde, mas não tem nada a ver com o governo tem o cara do central. Ministério da Educação também, né? Pois é, mas não tem nada a ver com o governo central. Não dá pra dizer um petrolão no governo Bolsonaro, que tem um mensalão no Não, eu governo concordo. Bolsonaro. Esse ponto eu não Então, discordo de você. o governo do Lula é essencialmente corrupto, percebe? O que eu tô falando é o seguinte, existe o governo Sim. e existe gente acima do governo. Não sei se tá tão Ah, assim. existe. Eu acho que o Lula se tornou essa elite. Não existe. Tanto é- Cara, o Lula não era o manda-chuva da porra toda. Querido, Porque se fosse, tava numa ditadura agora e o Lula ainda tava no poder. ele não conseguiu porque ele foi pego. Por que ele não conseguiu? Ele não conseguiu porque ele foi pego, porque tem pessoas que têm um princípio de justiça. pego, não A foi Lava pego. Jato, a Lava Jato não tem interesses sociopolíticos de As comandar o pessoas país. que mandam no país não estão na Eventualmente ele foi política. pego, As ele pessoas foi que mandam pego. no país não estão na Mas não política. existe um ente abstrato que manda na Eu política. não tô falando que existe, é uma oligarquia. Existe um establishment, existe uma oligarquia que reúne empreiteiras, que reúne empresários, que reúne juízes e que reúne políticos. O Lula é, sim, um elemento fundamental desse establishment. E não é à toa. Bolsonaro também é. Presta atenção. Não é à toa que o Lula, condenado, que foi em 3 instâncias por uma dezena de juízes, foi solto. Desculpa. Eu acho que isso é uma reação do establishment. Por mais que o Bolsonaro tenha ficado com o Centrão, tenha eventualmente amadurecido e cedido os anéis para boa parte de políticos fisiologistas, ele não fez um organograma de corrupção para se manter no poder. Tudo bem. A paz que o Lula conquistou através da corrupção, por isso que o establishment é apoiador dele. Não é à toa, eu não vou entrar em ilações aqui, tanto que eu vou ser preso também. Que o judiciário, que o STF soltou o Lula contra todas as probabilidades judiciárias para ser candidato a presidente da República um ano antes da eleição. Mas o Bolsonaro É muita ajudou isso aí a coincidência. acontecer? O cara que ele colocou no STF coincidência. não votou a favor dessa Sim, você pode até dizer que o Então, Bolsonaro é isso foi que eu tô falando leniente em pra relação você. de Mas, que o bolsonarismo se alimenta Adriles. da oposição ao O que eu lulopetismo. tô Concordo com falando isso. pra você é o seguinte. Bolsonaro, Lula, o caralho é 4, são peões. Não são os manda-chuvas. Há diferenças. Há diferença, mas Há as diferenças diferenças. são O Lula irrisórias. não foi peão. Eu acho assim, o Lula é Peão um rei. pra caralho. O Lula Rei é um dos cacete. reis do establishment que conquistou a paz Peão. da República através da corrupção. O governo do Bolsonaro, em que pese ter denúncias, qualquer governo na história dos 200 anos da República do Brasil tem denúncias, não é um governo essencialmente corrupto e controlador e mantenedor da corrupção, como foi o governo Mas os do dois lulopetismo. baixam a cabeça pro estabelecimento, cara. Senão eles são ceifados. Exatamente, mas é isso que eu tô te falando. O establishment mano. é o centrão, mas o Bolsonaro, pelo menos a corrupção, de alguma forma, foi ceifada. Mas foda, Não, tipo, é que a como é- corrupção é uma merda. É uma merda. Com certeza. Mas não é o maior problema desse Brasil. Qual que é o problema do Brasil? É a estrutura do Estado, cara. O Estado é uma máquina de privilégios. Sim. E o Bolsonaro não vai mudar essa bosta. Ah, mas peraí, calma lá. Mas tem uma premissa diferente. O Bolsonaro tem um ministro liberal. Aí, o que ele fez? Não privatizou nem meia empresa. Não privatizou. Mas teve uma porra de uma pandemia no meio do caminho, que ele teve que injetar dinheiro público na população, não teve condições. Como é que você vai privatizar e reduzir o tamanho do Estado quando todos os prefeitos e governadores
estavam querendo, enfim, trancando a possibilidade de empreendedorismo, trancando o trabalho das pessoas, trancando as pessoas de casa. Então ele ficou puto. E ele vai ter essa possibilidade no Não futuro? sei. Não Talvez vai, tenha. não vai. Talvez tenha. Não Mas a vai, questão cara. ele quer. Ele, pelo menos no discurso, Que é o pode cacete. calma lá, pode estar sendo É o mentiroso, cacete. mas ele quer. O Lula não. O que o Lula fala? O que a esquerda fala? O que a Jane Fonda fala lá? A mesma coisa que o Lula falou aqui. O Covid foi um presente à esquerda mundial, o que faz com que as pessoas percebam o valor do Estado. E a esquerda é estatista. A esquerda não quer diminuir o valor, o tamanho do Estado. A esquerda quer vários apaniguados pendurados no Estado. A esquerda quer um Estado elefantíaco para manter as pessoas numa eventual pobreza ou classe média e depois distribuir o maná da corrupção ou do dinheiro público entre as pessoas e transformar as pessoas em devedoras do Estado que dê um dinheirinho de um Bolsa Família, de um Auxílio Brasil. Ok, mas pra você essas concorda pessoas. que Essa é uma política antiliberal Aham. que gera voto, entendeu? Gera voto na Argentina, que elegeu o socialista do Kirchner, gera voto na Venezuela, o cara mantém todo mundo na pobreza e depois distribui uma salsicha, um arroz e feijão pro sujeito. O sujeito tá na pobreza, o governo me deu. O governo fica agradecido e responde a esse tipo de coisa. Ou seja, a esquerda lulopetista, ela é estatista, ela é controladora. O Bolsonaro, em que pese o fato de ele ter sido estatista também, ele já admitiu, eu errei. Eu agora sou liberal. Pode estar mentindo? Talvez, não sei. Mas ele tem um ministro liberal que eventualmente promete acenos a essa redução desse Estado. Pelo menos tem um discurso de redução do Estado. O Lula sequer isso tem. O Lula manteve a estrutura do Estado através da corrupção e quer manter essa estrutura no discurso. Falou que quer revogar a reforma trabalhista, que quer revogar a reforma da Previdência, que quer revogar o teto de gastos, ou seja, são todas políticas populistas, estatistas, que vão ampliar o tamanho do Estado. Então o discurso do Lula vai contra isso tudo, você está dizendo, de redução do Estado. O Bolsonaro tem um discurso diferente. Pode ser que ele não cumpra? Pode, mas pelo menos ele tem um discurso diferente. E, volto a dizer, o governo Bolsonaro, em que pese vários defeitos, não é um governo essencialmente corrupto, como foi o governo lulista. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.